A saga do Elon Musk de se tornar não apenas o dono do Twitter, mas o cara mais engraçadinho do site, tem saído pela culatra constantemente. Eu me lembro daquela cena em Simpsons que o Sideshow Bob fica pisando em... Como que é o nome daquele negócio? Ancinho, eu acho que chama. Ele pisa no ancinho, bate na cara dele, ele vira pro outro lado, ele pisa em outro e bate na cara dele e ele segue fazendo isso. É mais ou menos o que está acontecendo com o Elon Musk no que tange ao Twitter. A mais recente presepada do bilionário envolve o sistema de verificação, aquele selinho azul que confirma que a conta é operada de fato pela pessoa que alega ser o dono daquela conta. Eu era um dos muitos que tinha sido verificado pelo sistema anterior do Twitter, e nós tivemos agora no último dia 20 de abril, nossos selinhos de verificados desapareceram, que nem o Thanos estala no dedo. Qual que é a do Elon Musk com essa nova política e o que aconteceu? Vamos conversar sobre isso hoje. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, eu sou o Isinobre, o Leão Lobo da internet, e se você é novato por aqui, eu já te peço humildemente, se inscreve para você não perder nenhum outro vídeo, deixa um joinha, isso ajuda muito o engajamento do canal. Eu passei um tempo com uma pausa aqui no meu trabalho, e a plataforma aqui, como tem o hábito de penalizar o criador por tirar um tempo para se ocupar com algumas coisas como, sei lá, sua saúde mental, eu tenho que pedir para que vocês deixem um joinha, engajem com o conteúdo para que a gente volte a crescer aqui. Já agradeço de antemão. Mas enfim, como eu estava dizendo, o Elon Musk há alguns meses tinha anunciado que iria começar a cobrar pelo serviço de verificação. E não apenas isso, mas que ele também ia descontinuar o sistema Legacy. É um termo bastante usado na programação para se referir a certas soluções anteriores que estão sendo descontinuadas, né? Então o sistema Legacy, os verificados Legacy, os anteriores a essa nova política, teriam os seus verificados arrancados contra a sua vantagem. E isso gerou uma miríade de problemas já de cara. Quando ele inaugurou esse serviço, o Twitter Blue, que aí você paga e você pode ter a verificação, o primeiro problema óbvio, que literalmente todo mundo, exceto o bilionário gênio, percebeu, é que muitas pessoas iriam pagar para fingir que são outras pessoas. Uma coisa que foi hilária que aconteceu naquelas primeiras semanas era gente criando conta falsa ou verificando contas falsas já existentes, mudando o nome para uma marca e aí tweetando alguma coisa ofensiva. Uma empresa, a produtora de insulina, inclusive, viu o valor das suas ações despencarem depois que o engraçadinho fez lá um tweet dizendo que a insulina seria grátis ou coisa parecida, usando uma conta falsamente verificada, atribuída à empresa que fabrica a parada. Curiosamente, até mesmo muitas celebridades criticaram o Elon Musk por causa disso. O mais famoso, talvez, tenha sido o Stephen King, e ele acabou sendo bastante influente na decisão do Elon Musk em relação à precificação desse serviço. O Stephen King falou que não iria pagar por isso, não vê propósito para isso, né? Especialmente porque o valor sendo discutido na ocasião era $20 por mês. E aí o Elon Musk respondeu a dizer assim, e que tal $8 por mês? Aquela sugestão acabou se tornando o preço oficial do serviço. E isso é o que custa colocar um selinho de verificação no seu nome. Boa parte do motivo pelo qual o Elon Musk conseguiu algum apoio nessa medida é porque já existe de muitos anos, uma animosidade contra as pessoas que têm o verificado. O verificado tornou-se até um termo pejorativo. Tinha muita gente que já nutria muito desprezo pela verificação e eles viram essa ideia de que agora todo mundo pode ser verificado como uma maneira de esfregar na cara dos verificadinhos que a relevância deles não é tão relevante assim, agora todo mundo pode ser. E eles ainda forçavam uma narrativa meio falaciosa de que existia algum tipo de favoritismo sobre quem recebia a verificação. Particularmente a galera da direita, que já trafica em desinformação há muito tempo, já virou marca registrada dessa galera, dizia que existe algum tipo de favoritismo relativo a pessoas com opiniões mais voltadas para a esquerda, ignorando o fato de que muita gente de direita tinha também verificado. Inclusive, supremacistas brancos bem conhecidos tinham verificado. Então não tinha muita procedência nessa narrativa, mas pegou. E aí o Elon Musk, que também é um cara que gosta de surfar nessas ondas da extrema-direita americana, do alt-right, foi e capitalizou em cima disso. E falou, não, agora nós vamos abrir aqui os portões da democracia, agora todo mundo pode ser verificado, não tem mais esse sistema obscuro de quem que ganha, quem que não ganha, quem que merece, quem que não merece, o que novamente não é exatamente o que acontecia. Pessoas que têm algum tipo de relevância nos seus ramos ou jornalistas tipicamente recebiam a verificação. A questão dos jornalistas serem verificados é uma coisa que sempre deixou muita gente que dá muita importância a essas coisas na internet furiosos, porque diziam, como é que o cara tem, sei lá, 1.000 seguidores, 2.000 seguidores e já é verificado? Faz bastante sentido se você leva em consideração que jornalistas precisam da confiança das pessoas com quem eles entram em contato para conseguir informações, para fazer matérias, fontes precisam dessa segurança. Então, me faz bastante sentido porque que um jornalista que alega, eu trabalho para a Folha, precisaria ter o verificado lá. Eu, como alguém que frequentemente é aproximado por jornalistas, parceiros comerciais e coisas do tipo, ajuda bastante a gente ter algum tipo de verificação que aquela pessoa é legítima. Então, essa raiva que as pessoas tinham de
indivíduos com suposta pouca influência e ainda assim verificado, mostra apenas que essa galera parece não entender pra que serve essa merda. Então o Musk, vendo que essa galera que tinha essa ladainha contra os verificados já o apoiava, ele pensou, já sei como é que eu vou fazer dinheiro. Capitalizando em cima dessa revolta desse pessoal, vou oferecer agora o serviço que todo mundo pode pagar e, além disso, vou tirar também os verificados de quem já era. Porque ele alega que não tinha muita transparência em como aquilo era dado, ele atribuiu muito valor a receber a verificação. É esquisito, essa galera bota um valor muito importante nessa parada, um valor de status social, não a função de verificação, de garantir a identidade de quem está alegando, né, operar aquela conta, que é a real função do negócio, mas eles transformaram numa... É bizarro ver aquilo como um símbolo de status, na minha opinião. Dia 20 veio, finalmente, a medida de remover os verificados antigos foi implementada e eu, como muitos outros, perdemos a nossa verificação. Para algumas pessoas isso pode ser particularmente problemático, pessoas que sofrem de múltiplas tentativas de gente tentando se passar por elas, a propósito. É um dos principais casos por que alguém deveria ser verificado. E aparentemente contradizendo a sua política inicial, que dizia que o Twitter unilateralmente decidir quem deve ser verificado e quem não é a forma errada, a forma certa, a forma democrática é a pessoa pagar pela sua verificação. Aparentemente democracia é você participar da parada se você tem dinheiro, revelando acidentalmente que o modelo de democracia definido por essa galera é um pouco torto. Várias celebridades foram surpreendidas com a verificação reaparecendo e se você clica no selinho de verificação, aparece uma informação lá dizendo que a pessoa paga pelo Twitter Blue, é por isso que ela é verificada. Os famosos que não pagaram por isso se sentiram um pouco revoltados com isso, porque equivale a propaganda enganosa, você dizer que alguém está sendo um cliente do seu serviço quando a pessoa não é. Então muitos famosos, particularmente, aparentemente, né, porque não há muita transparência em quem é que o Musk escolheu para receber verificação, novamente contradizendo por completo toda a retórica que ele deu de que, na verdade, quem merece ter a verificação é quem está disposto a verificar o seu número e pagar por aquilo, pelo privilégio, né? Aí não, ele voltou atrás e, entendendo por que a verificação existia, foi lá e deu de volta a verificação para vários contas, aparentemente as contas com mais de 1 milhão. Como eu falei, não dá para saber exatamente se esse é o critério, mas parece ser. Falta de transparência que ele queria resolver, ele foi lá e botou de volta. A única diferença, aparentemente, é que muita gente voltou a ser verificada através de um processo sem transparência e unilateral, e agora quem está disposto a dar mais dinheiro para um bilionário pode fazer isso para ter um verificado do seu lado. No meu caso, eu gostaria de evitar dar dinheiro para um bilionário sempre que possível. Eu já dou muito do meu dinheiro para bilionários. Querendo ou não, muito da minha fonte de renda já vai acabar parando no bolso de alguns poucos que controlam essa porra toda. O Jeff Bezos, por exemplo. Muito do que você vê aqui no meu cenário foi comprado na Amazon, porque é o sistema em que a gente vive, então, querendo ou não, acabei tendo que dar muito dinheiro para ele. O meu teste é assim, se eu sou basicamente obrigado a dar essa grana pro cara para obter alguma coisa, que me dê algum valor de volta, tudo bem. No caso do verificado, eu ainda estou analisando se vale a pena o custo-benefício de pagar de trouxa para dar mais dinheiro, por mais que seja $8 por mês, que não é muito dinheiro. Isso realmente afeta o seu alcance. Foi algo que o Elon Musk já tinha deixado claro, né? Novamente pervertendo a ideia de liberdade de expressão. Não entendo como é que liberdade de expressão requer que eu pague dinheiro para que as pessoas que já me seguem vejam o meu conteúdo. Na verdade, isso é uma metodologia que já é aplicada por muitos desses sites de redes sociais há muito tempo. Se você não paga para impulsionar as suas postagens, a esmagadora maioria de pessoas que decidiu te seguir não vai vê-las. Então, as outras empresas tentaram fazer isso de uma forma um pouco mais, olha, você quer ser promovido, pague e a gente promove essa postagem. O Elon Musk conseguiu capitalizar em cima da raivinha partidária que o pessoal do seu lado já nutria, e aí ele aparentemente convenceu as pessoas que isso aí seria uma forma melhor de participar desse sistema de pagar para rede social para as pessoas que te seguem e te veem. Mas talvez não tanta gente assim, porque tem notícias que mostram que entre os verificados que perderam a verificação, pouquíssimos, uma fração ínfima, pagou pela verificação de novo. Então, ele basicamente quebrou o sistema que mostrava quem é quem naquela merda a troco de praticamente nada. Muitos famosos, entre eles, destaca-se o Felipe Neto, ficaram reiterando várias vezes que não pagaram por isso, que não queriam participar desse modelo do Elon Musk. O Felipe Neto é uma figura bem à parte, porque já aconteceram algumas instâncias, como, por exemplo, na época da pandemia, que ele foi flagrado jogando bola e tal, apesar de falar sempre na internet sobre a importância do isolamento e tal. Teve aquela
a pataquada lá do xadrez alguns anos atrás, quando ele se envolveu com a comunidade de xadrez, queria aprender e tal. E de acordo com pessoas que se envolveram com ele, tutores que ele pagou e tal, estava realmente mostrando muito progresso, mas ele foi flagrado usando uma tática que eu não posso apontar na cara do maluco, porque eu fiz isso também. Na época que o Chess with Friends, que é um aplicativo no celular para jogar xadrez assíncrono com seus amigos, ou seja, você faz o seu movimento, aquele é enviado pro lado, né, pro celular do seu amigo, e aí ele faz o movimento dele quando ele puder, e aí aquilo é enviado pro seu, e vocês ficam jogando essa partida de xadrez que pode estender por vários dias ou até mesmo semanas. Emula bastante o modelo de jogar xadrez por correspondência, que era muito comum no Brasil nos anos 80 e 90. É a versão atual disso, basicamente. Eu nunca fui muito bom no xadrez. E aí eu tive a brilhante ideia de começar um jogo com um amigo meu que era muito bom, muito foda, eu sempre perdia pra ele, e aí começar um outro jogo com um computador no nível mais alto da inteligência artificial e reproduzir todos os movimentos do computador com o meu amigo. Foi muito engraçado poder ganhar desse meu amigo uma vez e ficar fazendo jogadas que eram bem desafiadoras pra ele. Eu fiz isso mais como uma pegadinha com um amigo meu que é muito bom no xadrez. E aí depois eu falei pra ele o que eu tava fazendo, ele riu e tal. Esse método aí, o Felipe Neto estava usando isso pra ganhar certas partidas, e aí ele postou na internet e tal, mas aí essa postagem, os detalhes da postagem revelavam que não tinha como ele ter jogado daquela forma tão rápido, tão habilmente, teria sido melhor do que grandes mestres do xadrez, considerando que na ocasião ele era novato no esporte, no hobby. Enfim, meu ponto com isso foi o seguinte: se o Felipe Neto tá insistindo que ele não pagou, eu não tenho necessariamente um grande motivo para duvidar dele, mas a internet tem. Então, por causa disso, por boa parte desse fim de semana em que ele tava se rebelando contra o fato de que ele foi reverificado contra a sua vontade, muita gente estava questionando, será que ele realmente não pagou? O que eu acredito, sinceramente, pessoalmente, como ele é um cara bastante relevante, com números muito grandes, eu acredito que o Twitter viu o valor de verificar a conta dele. Mas a internet não foi convencida. Enfim. O que você acha sobre isso? Vai pagar pelo verificado? Eu tô num dilema no momento. Eu vi que realmente os meus números caíram bastante depois que o verificado foi tirado. É natural que ele faça isso para convencer as pessoas a assinar. Eu quero ver como é que isso vai impactar meu trabalho na internet. Se impactar de uma forma tão pesada, eu vou encarar esses $8 por mês como parte do custo de fazer negócios na internet. Existe inclusive a opção de você ocultar que você foi verificado. Ou seja, pagar pelo Twitter Blue, pelas funções adicionais, mas ocultar o verificado para não ser zoado. E aí, é um caso, um estudo de caso que chama, o caso de estudo, eu nunca sei, curioso, de publicidade ao inverso. O Elon Musk conseguiu pegar algo que era prestigioso e através das suas, da sua forma desastrosa de como fazer um novo mecanismo de implementação da verificação, tornou-se agora uma marca de vergonha. E de fato tem muitos memes que zoam os usuários do Twitter Blue, né? Zoando o cara por ter pago pelo verificadinho. Cara, na minha opinião, eu queria não ter que participar dessa merda, bicho. O capitalismo já me força a participar de muita coisa que eu não quero. Tem muita coisa nessa vida que foi contra a minha vontade. Puta que pariu, bicho. Mas vamos ver. Se o rendimento cai tanto assim, aí eu vou ter que pagar essa porra. Aí já pensou? Eu vou pagar o negócio, aí eu tenho que decidir. Será que eu quero a marca de verificação? Ou eu pago só pelos adicionais, poder editar tweets mais longos? Bem que se eu fizer um tweet mais longo, todo mundo vai saber que eu tô pagando de qualquer forma. Então, olha isso. O cara pegou um negócio que era prestígio e agora virou símbolo de vergonha, mano. E a gente tem gente ainda que pensa que o cara fez bilhões de dólares pelo mérito próprio, pela genialidade dele. Mas enfim, o que você acha? Como sempre, se inscreve, joinha e tal, deixa seus comentários aí embaixo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Sabe o que é o que mais me faz não querer? Porque de fato, $8 por mês, alguém fala assim, Easy, tu gasta mais do que isso com maconha por dia, provavelmente. Eu falei, é verdade. $8 por mês não é uma coisa que eu vou deixar de pagar uma conta ou pular uma refeição. Não é um valor muito grande. É porque conceitualmente é uma bosta. Eu fui agraciado com essa grande honra de ser verificado porque acharam que o meu perfil era grande o bastante pra pensar assim, não, esse cara aí sofre o risco de alguém tentar se passar por ele, vamos dar o verificado pra ele. Beleza, ótimo. Você pode acreditar que houve algum tipo de favoritismo por causa de opiniões políticas ou coisas do tipo. Não me parece fazer sentido, como eu falei no começo, tem muita gente de direita e extrema direita que é verificado, então claramente esse não é o critério. Só que sabe o que eu tava pensando, cara? Na prática, eu vou estar pagando $8 por mês por um PNG do lado do meu nome. Conceitualmente, qual é a diferença disso e comprar NFT? É pior do que comprar NFT, porque isso é alugar. O NFT é você comprar uma imagem, que quem sabe você pode revender lá na frente. Teve muito pilantra que se deu bem com isso aí. Mas o verificado não é nem a compra, é o aluguel, bicho. É o aluguel de uma imagem, que eu não posso nem passar pra frente.